Ouvindo Deus. Na apresentação, Silas Sandrino. Olá, querido ouvinte. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco mais uma vez, A devocional de hoje está baseado em Lucas 13, do versículo 6 ao 9. E o título é Mais um ano de graça. Veja, queridos, vamos ler aqui o texto e vamos ver o que Deus tem para falar conosco neste dia a respeito desta parábola. Lucas 13, do versículo 6 ao 9, nos diz assim: Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, senão, corte-a. É mais uma parábola que o Senhor nos mostra e nos chama a atenção sobre a importância de oferecermos frutos ao reino de Deus, de servirmos para alguma coisa, como dizemos aí no nosso mundo atual, Então nós vivemos uma geração que busca e que procura resultados imediatos. Uma juventude que não tem paciência para sentar e assistir um longa-metragem, Os vídeos têm que ser extremamente rápidos, questão de segundos. Os áudios que nós ouvimos, inclusive as mensagens que nós lemos, ou seja, de forma virtual, WhatsApp ou num papel, precisam ser mensagens muito rápidas para que exista um interesse em nós lermos e concluirmos aquela leitura. Vivemos numa época da praticidade, da facilidade, do mundo fácil, do que chega às nossas mãos pronto. Parece que temos dificuldade e preguiça de pensar, de raciocinar, de colocar nossos pensamentos e organizar nossos pensamentos sobre qualquer circunstância. E aqui nos lembra, o Senhor nos dá alguns pontos deste cuidado que envolve a agricultura, de ter o tempo, de esperar o momento de frutificar e de aguardar o bom fruto, E eu tenho aqui alguns pontos que eu gostaria de lembrar sobre essa parábola. Deus procura fruto e não aparência. O Senhor veio olhar aquela figueira, ou estava cuidando e olhando por algumas vezes e não viu frutos, não enxergou frutos. Porque a figueira talvez fosse bonita, talvez fosse aparente. Nós vivemos numa sociedade que é muito apegada à aparência, ao mostrar o poder, a riqueza, os bons carros, os bons veículos, uma boa casa, demonstrar que eu tenho dinheiro, posição social, posição política, recurso financeiro, e isso tudo parece que é bonito e agradável e importante à sociedade. Mas para Deus nada disso importa senão um fruto verdadeiro e um fruto realmente valioso. Então, precisamos ter esse cuidado. Qual é o fruto que estamos oferecendo ao reino? O fruto que estamos oferecendo ao Senhor? O que estamos produzindo? E a palavra de Deus fala num outro texto que pelos frutos se conhece a árvore, se é boa ou não. E talvez você já tenha tido a experiência de conhecer uma árvore frondosa, bonita, mas com fruto ruim, azedo, que não tem graça e que não nos ajuda e não serve para nada. E chega um ponto, às vezes, que a gente diz: poxa, estou há anos cuidando dessa árvore aqui e ela não produz fruto algum.
não me ajuda em nada. Então é melhor cortá-la, como o Senhor diz nesse texto. Para que deixar ela exaurindo as forças da terra, os nutrientes da terra, se não nos oferece frutos? Como tem sido a nossa vida, o nosso caminhar com Deus, o nosso caminhar como cristão? Nós temos oferecido frutos? Nós temos rendido frutos ao reino? Ao findar o ano, como findou há pouco tempo, né? O que nós temos de expectativa para o novo ano e o que podemos, no balanço da nossa vida, chegar e oferecer ao Senhor? Olha, Senhor, tenho tantos frutos, tantas almas que eu ganhei para Ti. Falei do Teu Evangelho a tantas pessoas, contei às pessoas, e aqui tantas pessoas que se converteram. Andei com outras pessoas cuidando da vida, no discipulado, no acompanhamento. O que eu e você temos a oferecer? E chegará um momento na nossa existência onde se encerrarão os nossos dias, onde nós iremos nos encontrar com Deus, e o que nós vamos oferecer a Ele? A paciência de Deus tem um propósito com a nossa vida, que é a frutificação da nossa vida. O oferecer a Deus aquilo que é passível a nós, aquilo que cabe a nós. E sabe, você não precisa oferecer aquilo que você não pode oferecer. Uma árvore de maçã não precisa oferecer uvas. Ofereça aquilo que você pode e aquilo que Deus criou você para oferecer. Então entenda qual é o seu propósito, o que Deus pode usar na sua vida, só que fique atento, porque às vezes nós descuidamos e parece que não compreendemos qual propósito o Senhor tem para nós. E outros ficam por anos procurando os seus propósitos e não encontram. E quando vê, a vida está acabando e não cumpriram os seus propósitos. Ou focaram em coisas que não eram relevantes. Focaram em situações que não eram importantes. E chega no findar dos seus dias e olham para trás e o que eu fiz? O que eu produzi? Quais foram os frutos que eu deixei? Você já parou para pensar naquelas pessoas que se foram, que você conhecia e que eu conhecia, onde nós, mesmo que seja um ente querido nosso, nós lamentamos, nós choramos, nós sentimos, nós lembramos, ainda encontramos nas nossas casas, nos quadros, nas estantes, porta-retratos com a imagem daquelas pessoas amadas. Mas será que na próxima geração vai continuar existindo aquela lembrança? Vai continuar existindo aquele porta-retrato com a imagem de uma mãe, de um pai, de um avô que já foi embora, que já foi para casa? Agora tem frutos que ficam para sempre. Tem ensinamentos que são eternizados nas gerações. Uma boa companhia, uma boa educação, isso fica para sempre na vida dos nossos filhos, dos nossos netos. Como se lembrarão de nós depois que nós formos? Quais serão as memórias que nós vamos deixar às pessoas que convivem conosco? Ou simplesmente seremos alguém que passou pela vida e acabou não deixando muito recurso, muito fruto, muito ensinamento, não conseguiu demonstrar o propósito da sua existência. A esterilidade espiritual é perigosa, mas, como vemos nesse texto, é reversível. É possível reaver, né? E aqui quem estava cuidando, e talvez seja o próprio Senhor Jesus, o intercessor pela minha vida, pela tua vida, dizendo para Deus: Senhor, tenha paciência, me dá mais um ano que eu vou cuidar desses queridos para que rendam frutos. E assim o Senhor que cuida, que está ali olhando aquela planta, aquela árvore, pede misericórdia ao dono da árvore e diz: não a corte ainda, vamos tentar mais um pouco. A que ponto está a nossa vida? Será que nós estamos produzindo frutos? Será que nós estamos oferecendo algo já? Ou será que nós estamos nessa fase
em que quem está cuidando de nós diz: espera, não vamos cortar, não vamos eliminar ele ainda, vamos dar uma chance, vamos dar mais um prazo, nesse caso, vamos dar mais um ano, porque na próxima estação de frutos talvez tenha frutos. Vamos cuidar, vamos adubar esta árvore, este produto, ou seja, essa planta, e talvez ela vá dar frutos ainda, né? A que ponto está a minha vida e a sua vida nesse ano de expectativa, de esperança, de última chance? Ou será que nós estamos adiantados já? Não, já passei dessa fase, eu estou oferecendo frutos, a minha vida tem bons frutos, eu entendi o que é de fato importante. Sabe, eu acho assim tão interessante, bonito as pessoas lutarem, crescerem financeiramente, construírem suas vidas, seus impérios, mas me entristece quando vejo as pessoas trocando isso pela convivência com Deus, por estar na igreja, por caminhar com o Senhor, que de fato é algo que é eternizado. Aquilo que eu e você construímos, em breve ficará tudo aqui. E outras pessoas vão usufruir, talvez de uma coisa ou outra que você deixar. Outros não vão nem valorizar o que você construiu, vão consumir, vão vender barato, né? Vão se desfazer daquilo que você cuidava com tanto amor. Talvez um filho vai cuidar de alguma coisinha porque respeitava e amava o pai, e aquilo traz alguma lembrança, mas dentro de algum tempo vai também se desapegar e o teu neto já não vai nem ligar para aquilo e tudo vai se acabar. Agora, o que você deixar de legado de uma pessoa que servia a Deus, que trabalhava na obra, que gastava o tempo amando as pessoas, falando de Jesus, contando do Evangelho, de quem é Jesus, isso pode ser eternizado, e isso nós vamos encontrar na eternidade. Imagine as pessoas no dia do juízo vindo agradecer a você porque você levou elas para a igreja, porque você contou que Jesus salvava, porque você influenciou na vida espiritual dela, porque você não desistiu e insistiu com ela. Que gostoso será. Querido, Deus abençoe a sua vida. Você está aqui para produzir fruto e Deus tem um propósito com você. Eu quero orar pela sua vida. Pai querido, obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos lembra da importância de oferecermos frutos ao reino. E nós pedimos a tua ajuda, a tua misericórdia. Talvez estejamos nesse tempo que o Senhor já, o dono destas plantas, que somos nós, está querendo nos eliminar, mas nós queremos oferecer frutos ainda. Desejamos ainda mais um tempo de confiança do Senhor. Nós desejamos oferecer frutos ao teu reino e a ti, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa cada vida que ouve e a quem chegar esta devocional. É em teu nome que eu oro e agradeço, Senhor Jesus. Amém, Senhor.